Fala, palestrinos e palestrinas, mais um vídeo pro canal aí, mais um act aí, dessa vez aí, o que os comentaristas do Bate Pronto, o programa da Jovem Pan aí, resolveram falar sobre o campo que ainda não foi definido para a final do Campeonato Paulista, entre Palmeiras e Água Santa. O primeiro jogo segue sem campo definido ainda. Será que vai ser em Itaquera, Morumbi, Vila Belmiro, ou será que vai ser lá em Diadema? Confira o vídeo aí, mas antes deixa aquele like, comenta, compartilha aí com os amigos, se for possível, aí para dar aquela ajudinha. Isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube mostrar que esse canal é relevante para as pessoas e entregar o vídeo. Primeiro da situação do Palmeiras. Foi perigoso, né? Você lembra? O bicho pegou. Não, esquece isso. Vamos falar da situação do Palmeiras, porque o Palmeiras vai enfrentar o Água Santa e ainda não se sabe aonde, né? Tem isso. O Flávio Prado disse que é injustiça não jogar no estádio Inamar, né? O nome. É porque tem aí a capacidade para menos de 10 mil pessoas. Agora, dá para você fazer uma final de Campeonato Paulista envolvendo Palmeiras num estádio com menos de 10 mil pessoas? Porque, né, é o que eu digo. Eu também acho injusto, né? Um time ter a sua casa e não jogar em casa na final. Agora, não vai ser. Isso já está determinado. Eles querem na Vila Belmiro de novo, onde foi a partida contra o Red Bull Bragantino. Agora... A federação quer ou no campo do Corinthians ou no campo de São Paulo. Ah, mas aí, pô, a federação não tem que querer nada, né? Se o time quer jogar na Vila Belmiro... Eu usei a palavra errada. A federação mandou, é assim que funciona. Porque mandou é uma palhaçada. que fosse ou no campo do Corinthians ou no campo de São Paulo. Isso, inclusive, valia pro Red Bull. Só que o Red Bull ia pular, ia gritar e tal. Não sei se ia conseguir alguma coisa, mas ia pular. O Água Santa não vai conseguir ter a mesma força. Gente, mas olha, ou vai ser no campo do Corinthians ou vai ser no campo do São Paulo. Porra, mas por quê? Por que não pode ser na Vila Belmiro? Eu acho que tem que jogar em Água Santa. Eu sou a favor. Eu acho que o time só tem... Se o time não tem campo pra disputar a final, ele não tem campo pra disputar campeonato nenhum. Tem que jogar no campo dele. O Duílio falou ontem que só talvez por isso não seja no estádio do Corinthians, que está passando por reformas a Arena do Corinthians. E algumas partes do gramado também. Por isso, não terão até amistosos que iriam acontecer lá, vão ser no CT do Corinthians. Isso foi o que o Duílio falou ontem na coletiva. Então provavelmente vai ser no Morumbi. Gente, mas calma aí, por que não pode ser na Vila Belmiro? Deveria ser na Vila. Por que não pode ser na Vila Belmiro se o Água Santa quer? A desculpa para isso... trocando gramado, gente. A desculpa para isso é porque tem que ter mais renda, atender mais pessoas e tal. A Vila é maior que o campo... Mas a Vila é usada quando o Santos chega. Não é? Não, muitas vezes o Santos já jogou aqui, já jogou lá. Mas já jogou lá? O Aldax impôs e jogou no campo dele. Não, mas o Santos já cansou de jogar jogos decisivos no Paulistão na Vila mas Belmiro. Também já teve que tirar. Depende muito do que esteja acontecendo. A verdade é que o campo do Bragantino, por exemplo, caberia. Seria para... Não, cabe em qualquer lugar. O time que está disputando... O Bragantino já fez final de brasileiro em casa. O Bragantino não... Ele estava uma guerra lá. É que eles não passaram. Ia ser uma confusão. Mas tem que ser uma confusão. Tem que ser uma confusão. Porque, pô, é injustiça com o clube. Ó, ele já não pode jogar na casa dele, que é onde ele queria jogar. Aí tudo bem, tem capacidade... Queria mesmo? Não sei se... Queria mesmo. Isso que eu ia falar. Queria mesmo. Não sei se queria jogar. Vocês acham que o Água Santa não jogaria? Não, eu não falei que ele jogaria. Faturamento. É um momento de você ganhar dinheiro. Não sei se queria jogar. Você tem razão. É lógico. O Bragantino queria. O Bragantino por estratégia Eu acho que deveria ser opcional. Mas assim, opcional pro cara que chegou para disputar. Então, o Água Santa tem a opção. Primeira opção, o senhor quer jogar na sua casa? Esse é o mundo ideal. O senhor quer... Tem 10 mil lugares e... Ele não tem essa opção, né? Coloca o seu preço e tal. Não tem. Por que não tem opção? Entre outras coisas, historicamente foi assim. Não sei se é nesse evento. Então, vou deixar esse atalhozinho para poder alguém contestar. Certo? Historicamente, a televisão é muito consultada nesse momento. Numa final de campeonato, vou repetir, final de campeonato, a televisão, seja ela qual for, é muito consultada neste momento. Condições de transmissão, localização de câmeras, energia suficiente para segurar a bagaça, tem uma série de coisas. E pagou. Então, ela é muito consultada. Ponto. Isso, e agora vamos para o outro item. Você escolhe o campo. Morumbi, não pode, estão arrumando o gramado. Agora, o Corinthians, eu não sabia, mas segundo o Fausto... Pode estar arrumando o gramado. Tá arrumando o gramado. Recebeu o Palmeiras. O Duílio falou isso ontem. Do Palmeiras
Não é? São Paulo já fez Guarani isso. e Ponte Preta fazem isso aí também. O Palmeiras vai fazer o jogo final lá, ele é diretamente envolvido. Ok. Então, onde vai? A Barueri, parece que ninguém nem abordou. Canindé, parece que ninguém nem abordou. Morumbi. Vila Belmiro, não sei, talvez. Morumbi tá trocando o gramado também. É isso, a informação que eu tenho é que também... Mas até lá, você acha, no primeiro jogo? Não sei. Se é muito virgem, o gramado não pode ser pisado naquele Não tem momento. sentido nenhum jogar na Vila. Mas gente, peraí. Espera um pouquinho. Não sei. Não, mas calma aí. Se vocês estão dizendo que não interessa pro Água Santa jogar em Eu casa... não falei que não interessa. Que pode não interessar. Pode não interessar. Porque é a hora de ganhar dinheiro, então também não interessa na Vila. Então é melhor ele jogar no Morumbi, que é onde ele vai ganhar mais dinheiro. Vai jogar no Maracanã, pô. Então também eu não vou ficar defendendo o clube se ele não quer se defender. Vai jogar no campo do River, que é o maior da América. É isso, então também não vou ficar defendendo o clube se ele não quer se defender. Os caras... Se eles querem só o dinheiro, eu lembro quando o CSA subiu, fez uma campanha maravilhosa, aí ele foi jogar com o Flamengo, levou o jogo pra Brasília. Porra! Aí quando jogava com o Cuiabá, ele jogava contra o CSA, lá jogava no campo dele. Quando recebe o Flamengo, nada com o Cuiabá especificamente, mas não tem a torcida do Flamengo. É hora de você premiar o seu torcedor. Quando você em Lins, no interior de São Paulo, a cidade carregou o time nas costas, da 4ª divisão, foi. Aí o linense chega numa quarta de final, uma coisa dessa aí. Contra o São Paulo, ele vende o mano pro São Paulo e vem jogar aqui. Porque a cidade deu um bico no time. Se você for pensar na renda... Tá? Porque, pô, eu acho que o Água Santa ele tem que pensar em fazer história, pô. Será que ele já chegou até aqui e já ganhou uma renda boa? O preço do ingresso. Já ganhou uma renda boa. Aumenta o preço do ingresso, não, no caso. 10 mil a X%. Então joga os 2 jogos no Allianz Parque. Lógico. Que aí ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Se é esculhambado, faz isso aí. É isso, ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Já faz no campo. Que aí vai lotar ali de Palmeiras. E a TV já fica. A TV já fica com tudo montado lá, não precisa nem desmontar. É isso, porque se eles querem a mentalidade pequena de só ganhar o dinheiro nesse momento, cara, eles estão numa final. É impossível dar uma zebra, quase impossível. Mas, pô, pensa no resultado. A federação não dá essa opção e os caras têm medo. O cara tem medo da federação. O Água Santa conseguiu a classificação num estádio grandão do adversário. Ele pode jogar no estádio grandão disputando o título. Assunto colocado, meus amigos. Ele não... Peraí. O Palmeiras não é o São Paulo. O Água Santa não conquistou a vaga jogando no seu pequeno estádio. Mas ele joga melhor no seu pequeno estádio. Ele não pode abrir mão de um mando dele porque ele vai contra a comunidade dele. O meu torcedor... A opção é errada. O meu torcedor ele tem que ser prestigiado na hora do filé mignon. Se na hora do filé mignon... Se eu sou torcedor do Água Santa, na hora do filé mignon, eu não tenho direito de ver o meu filé mignon, na hora do colchão duro eu também não vou, pô. Mas, por que eu vou? Na Foi Vila o que levaram Lins fez com o 11 mil Linete, vá pro pessoas. inferno. Na Vila levaram 11 mil pessoas. Então, se você faz o jogo na Vila, eu só não sou favorável, se teve condição de levar 11 mil pessoas num jogo contra o Bragantino, eu não sou favorável a dar você, se caso o jogo for na Vila Belmiro, especificamente na Vila, você tem que dar a maior parte de ingressos para a torcida do Água Santa. É justo. E aí o canto separado para a torcida do Palmeiras. Aí você está prestigiando pelo jogo que você foi lá fazer. As pessoas que foram lá, teoricamente, é óbvio que se for no Morumbi, você não vai ter condições de fazer isso. Só queria lembrar que os apaixonados torcedores do Água Santa vão ficar 8 meses sem ver nada. Isso. Você tem que ver na Só casa queria dele. lembrar. Ei, Água Santa, vim aqui para não te ver. O que eu tô falando não é isso. O que eu tô falando é que, pô, o clube tá na final. Já ganhou um dinheirão que ele não esperava ter ganhado. Joga na casa dele. Aí não vai deixar. Joga onde ele quer. Porque se for pensar no dinheiro, joga as 2 no Allianz Parque logo. Sou eu. Se for, quero dinheiro. Nunca mais vou no campo. Pronto. Se eu não posso ir no dia da final, não vou em outro. Não. Mas se não for, porque o clube não quer, não porque a federação não quer. A não ser que ele chegue e fale, Flávio, mas não tem como se impor com a federação. O Água Santa não vai ter pulso dentro de uma federação para impor. Ele é finalista. Tá bom, mas ele vai falar, se não for na minha casa, eu não jogo? Então ele não joga a final do Campeonato Paulista. Aí você também já tá falando disso. Qual foi o público na Vila? Quem é o protagonista? É o time da federação ou é o Água Santa? Capacidade do estádio do O estádio do Água Santa é 10 mil. O Aldax falou assim, eu até enchi o saco do Vampeta aqui. Você já vendeu o mando pro Palmeiras? Enchi muito saco. Eu tenho muito a ver com isso. Falei, você já vendeu o jogo pro Palmeiras? Não, foi por causa do CNPJ. Quero ver se você vai ser macho de querer o jogo lá. Aí o Pampeta falou, o seu Mário falou, nós vamos jogar no nosso campo. Que não é muito maior que o campo do Água Santa. Foram lá, o seu Mário chegou e falou, eu só jogo se for no meu campo. E jogou. Marcou. Quando os caras falaram, aqui teve a final do campeonato, não sei o que e tal. Não tem esse negócio. Quem manda é o clube.
caras têm que parar de ser capacho da federação. O Vampeta mesmo contou que... Você acha que se o Água Santa fizer pulso firme ali, falar, ó, eu vou jogar no meu estádio ou eu não jogo? Isso. Vai pro estádio dele? Eu acho que vai, senão não tem jogo. Você acha que não vai ter jogo? Vai ter que ter. O problema todo é Mas que... a gente sabe como é que é a federação, né? Depois pro Água Santa ser aí trucidado... Você acha que a federação que muda o status do Água Santa porque eles... Onde está o Audax agora? Não muda nada. Isso é uma coisa ocasional. Não muda nada. O Água Santa chegou onde não esperava, tanto que os contratos, aquela coisa toda que a gente falou. Então, o que ele tem que fazer é aproveitar esse momento, velho, com os seus, sabe, aquele sócio, aquele pessoal que é lá, desde o tempo que era time de vários. Tem que, aproveitar o momento dele. Falar em segurança seria uma hipocrisia sem tamanho. Estamos pensando na segurança. Não, já tivemos jogo lá. O São Paulo jogou lá. Palmeiras jogou lá. Aonde? Lá, Diadema. Mas não tem problema de segurança, peraí. Lá não, eu confio na segurança da região e confio na segurança do estádio lá. Eu acho que se jogar lá, atenção, será um dos jogos mais pacíficos da história do futebol mundial. E eu acredito nisso, tenho certeza disso. Claro que sim. A não ser que ele queira jogar no Morumbi, que fala, bom, a gente já está acostumado a jogar aqui, o Morumbi é nosso, porque agora eles são até freguês da gente, então é uma outra história, né, senhor? É isso aí. Não, mas aí você está abrindo mão do seu torcedor. Não, eu acho isso terrível. Eu acho que ele tem que jogar na casa dele e assim... Horrível, campeonato horrível. Tem que jogar na sua casa. O campo é pequeno, é grande, bom, então não libera o campo para disputar o campeonato. É isso aí. A partir do momento que você liberou, cara, é uma coisa histórica. Imagina o senhorzinho que ia lá desde o tempo da várzea, né, no campo lá do... Pô, ele viu o Água Santa, nesse campinho aqui, aí cresceu. Pô, a gente jogava várzea, agora vamos receber o Palmeiras, fazer uma final. Cara, é histórico Você quer ver algo incoerente que aconteceu nesse Campeonato Paulista? Eu acho que jogando na cidade, não é tão traumática a mudança numa situação como essa. Eu acho que, eu considero que é um estádio bom, a Vila, mas muda de cidade. Eu acho que se o jogo fosse, por exemplo, no Canindé, eu acho normal. Um time vai no estádio que pode receber 25 Bruno mil José pessoas. Daniel, sabe como é que tá com gramado artificial, sabe como é que eu aceitava isso? Sabe como é que eu aceitava isso? Então os dois são em campo neutro. Não, mas deixa eu falar um negócio. Fazer os dois do Morumbi. Flávio, olha o que aconteceu de incoerência nesse Campeonato Paulista. Eu não sei se vocês se recordam. Eu vou citar um clube que eu conheço bem ali. Alguns jogos do São Bento não puderam ser à noite. Porque eles alegaram que não tinha iluminação. Então tem que jogar 3 horas da tarde nesse Campeonato Paulista. Sempre teve iluminação lá. A iluminação muito fraca e um monte de aspecto lá que eles barraram por causa disso. A justificativa da federação, no caso. Mas teve jogo também, à noite. Foi um negócio maluco. Depende do dia, a luz serve... Eles colocaram o jogo 3 da tarde alegando a iluminação ruim do estádio Walter Ribeiro. Mas no mesmo campeonato... essa foi a pergunta. Por que a gente vai jogar 3 da tarde? Porque a iluminação é ruim. Não, mas por que tem jogo então às 7 da noite? Por que a gente não... Porque o time é prejudicado. Aí melhora a luz. Não tem uma justificativa. Óbvio que existia um tipo de punição da federação. Até o presidente comentou isso, porque eles pediram para alguns clubes reformar o gramado, cuidar da iluminação. E a maioria dos clubes que estiveram na Série A desses daí, citando São Bento, Água Santa, não cumpriram com a obrigação. Aí não tem nem então, disputar e aí você... Não, aí não é não disputar. Mas aí você tira do campo. Então, já que não pode, você vai jogar em outro lugar. O prejuízo é do clube. Quando você tem que cumprir normas, você nem entra no campeonato. Você não consegue? Qual time que pode entrar no lugar? Qual foi o terceiro colocado lá na 2? Sobe o time, pô. Você cumprir normas, eu concordo. Agora, você mexer no negócio, tem que jogar cada um na sua casa. Que é isso? Eu não acho que vai jogar lá em Diadema. Eu também não acho. Não, eu tenho certeza que os caras têm medo. Mas eu também acho injusto. Quando o Vampeta conta, sempre foi só do Vampeta. E não ia ganhar um título jogando lá também, não. Mas isso é outra coisa. Mas o presidente do Audax. O Vampeta, como presidente do Audax, ele contou que ele foi numa reunião e tinha uma geladeira lá com um monte de coisa e tal. E aí ele levantou num determinado momento, abriu e pegou alguma coisa. Os outros presidentes arregalaram o olho. Nossa, ele teve o atrevimento de levantar e pegar alguma coisa sem autorização do presidente. Falou, ué, geladeira não tá lá para isso? Aí o presidente do Rizado falou, não, é para pegar mesmo e tal, não sei o quê. Olha o medo que os caras têm. Eu não consigo entender. Por quê? Teoricamente, a federação, ela é uma tabeleira, porque quem importa são os times, não é a federação. Confederação não precisa nada disso. Tanto que eu sou a favor de ligas. Não precisa nada disso. O clube é que faz o espetáculo, não a federação. Acho isso um fim da picada. Boa tarde aqui, entrando nessa história aqui. Isso... Campeão paulista. Não é. Não é. Ainda deverá ser. Pelo amor de Deus. Muito favorito e tal. Não quero ver o Facincana gritando de novo.
Meu amigo. Meu amigo, faço Meu coração pra ele. Você pediu a palavra. Não, pedi não, boa tarde. Não, tô pensando facincana, assim, porque... Começou pedindo licença às moças lá. Né? Exatamente, Foi né? educado. Sim. Põe o áudio aí. Não dá para botar o áudio, até eu tentei participar no meio campo de uma negociação lá que não deu certo, né? Exatamente por conta de alguns dos termos utilizados no áudio, Então. né? Os que levaram, evidentemente, ao processo, mas enfim. Em relação o ideal seria, evidentemente, cada um jogar na sua casa, né? Mas é compreensível. E aí, mas dá para ajustar. Lamentavelmente, são tantos interesses. Quase todo mundo transmite o Campeonato Paulista em termos de televisão, em termos de YouTube, e está cada vez mais complexo isso, né? Então, assim, até se acoplar todos os interesses da TV aberta, que sempre são pesados também. E está aqui falando um cara que trabalha na TV aberta, que não está transmitindo, mas trabalha também há muito tempo, como quase todo mundo aqui já trabalhou também em TV aberta. A gente sabe como é que funciona a TV aberta, como não funciona também. TV fechada, agora streaming, agora YouTube, agora Twitch, agora um monte de coisa. E tem que tentar equacionar. Tem a questão do sorteio da Libertadores, para você não fazer o jogo muito próximo, no caso do Palmeiras, claro. Gente, é muito difícil. E vai ter essas bolas divididas sempre. O ideal seria que se jogasse, né? Com Água Santa, com casa cheia. Eu vi o jogo na televisão. Qual? Palmeiras e Água Santa. O Palmeiras jogou lá Não, no Água Santa, a gente fez aqui na Jovem Pan, 11 da manhã. O Palmeiras jogou lá no campo do Água Santa. Aí você vê, se a televisão, Record aceitar, o Palmeiras ganhou jogo o jogo, 11, domingo, 11 da tudo manhã, não sei o que passa na Record às 11 da manhã, tá? No domingo. Ok. Não tô mas falando eu acho nem de horário, difícil. tô falando de Não, tô falando de local, horário. O horário só dá pra ser esse, não dá pra você jogar. A Não. iluminação, pode Pode jogar jogar à tarde. Sim. mas aí dá tarde. fecha o tempo Sabe a lá TV? e aí... Não, aliás, desde a que chance de chover é menor às 11 da manhã do que, enfim. Será? Não é o ideal, como não foi mesmo, com aquelas coisas de venda, de mando de campo, você vender mesmo, né? Que você tinha um mando de campo, você joga na casa do adversário, ou você fazer os dois jogos no mesmo lugar, ou fazer no campo neutro. Faz o Pacaembu, tá vendo? Mas falta o Pacaembu também tá Ou errado. como era antigamente o Morumbi. Como era antigamente o Morumbi, que era mais neutro. A única seriedade é jogar no campo do Água Mas Santa. posso falar um Fora negócio? disso, Sabe qualquer quando lugar vai tá errado. acabar essa discussão? O dia que tiver, se tivéssemos o estádio do Pacaembu, e a federação falou assim, a final independente do clube será aqui. Não, como era, final, como era cara. recentemente, Acabou o na mando neutra. da federação. A federação define os mandos. São Bento e Corinthians no Pacaembu é neutro. Não, mas eu acho que mas, não. pô. Se o regulamento permite. Casa do Como cara. foi em 14 que Ituano aquele e que Santos, faz os a dois melhor jogos no campanha Pacaembu. joga em casa, então não pode tirar isso. eu acho- O Palmeiras não está nessa discussão. O Palmeiras fez a melhor vai ganhar de campanha, qualquer tem jeito. condição de fazer o jogo Vamos fazer final na casa lua, dele. que Mas ele vai fazer um jogo na casa dele, o final. Vai ser na casa dele. Ele vai ganhar o Palmeiras ganha na lua do campeonato. Mas, por exemplo, eu sou da Não é o tese que era Palmeiras. antigamente, que era o mando da federação. A federação determinava o local. Como, por exemplo, em 14. Em 14 resolveu-se os dois jogos. Seria um no Nova Júnior e outro na Deveria Vila ser um Belmiro. jogo só. Os dois no Pacaembu. Não, um jogo só não. Um jogo Não, um jogo só não. Terrível, terrível. Primeiro porque não é justo e segundo dá medo. Terrível, Dá medo. terrível. Não, não, dois jogo jogos. só, pênalti e alegria. É na casa de cada um. Cada um faz na sua casa. Você não é a honesto. favor? Isso é honesto. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. jogo só não. Seguimos no YouTube. Claro. Tá morrendo de Ó, medo. vamos lá. Você não. é a favor do O cara primeiro tá com jogo? medo de um jogo só. Você é a favor do primeiro jogo ser na casa da Água Santa? Eu sou a favor desde que haja condições de que se atenda a todos os requisitos. Poderia ser, por exemplo, domingo 11 da manhã. Ou, sei lá, sábado, enfim. Se a TV aberta aceitar, eu entendo, porque ela que está pagando as contas e Não, tal. transmissão pode ter, porque a gente viu os jogos lá. tem Tiveram 11 jogos da lá manhã. transmitidos. Sim, Se ela 11 da manhã. quiser fazer um trabalho de final de campeonato, talvez ela não Aliás- tenha condições. Eu não estou dizendo. O peso da televisão, historicamente, sempre foi muito importante na decisão Sim. de onde E é será normal que seja. o evento final, o evento mais badalado, aquele que chama mais atenção, que vai aumentar o número de credenciamento. Atenção, Uhum. estou falando agora da imprensa. Tá certo? Uma coisa é um jogo normal entre Palmeiras e Água Santa em Diadema, normal, e um jogo que pode decidir Sim, o campeonato, com número de profissionais trabalhando, muda todo o cenário. Sem dúvida. Então, ainda assim, a televisão concorda em fazer lá? Gente, isso é histórico. Se quiser mudar, é uma outra conversa. Mas eu acho que a televisão tem um peso. Nós fazemos lá. Então acabou. Então, para mim, eu não tem um não tenho detalhe- interesse nisso. Agora, precisa esperar para ver. E tem um detalhe agora técnico, tecnológico, administrativo, que é o seguinte: quem faz a transmissão do Campeonato Paulista é uma mesma emissora, as imagens são as mesmas para todo mundo. Então isso também facilita você ter em qualquer lugar. Você pode fazer terminar aquela mais o aparato da Globo, da Band, da ela já Record, do fez isso SBT aí, e tal. eu já fiz lá. Fiz, então. E aí não muda muito ser final ou não. Então também tem esse facilitador no caso do jogo ser em Diadema, tal. Mas assim, basicamente a grade da televisão.
Tá? Eu acho que o ideal seria ter realmente. O ideal em todos os momentos seria um jogo em Diadema e outro no Allianz Parque. Se não pudesse ser em Diadema por causa do horário, aí o Água Santa escolhe onde ele quiser. E onde ele quiser está escolhido. E se ele quiser no Morumbi, tá valendo. Se ele quiser no Allianz Parque, a questão de grana, divide a grana, também tá valendo. Sabe que eu tô maluco? Enfim. Todo mundo tá falando aqui Morumbi. Sabe que eu tô maluco? Não tá em reforma. Até, Gabriel Sá, alô, Kaique Lima, passa uma mensagem lá, por favor, porque eu falei 4 vezes aqui que o gramado no Morumbi tá em reforma. Não tá mais. É só para saber, porque. O do Corinthians, o presidente falou ontem que tá. Pronto, então. Não, já aconteceu. Em 94, por exemplo, o São Paulo esburacou para não ter o Palmeiras e Corinthians no Campeonato por Pontos Corridos. Não é que esburacou, aconteceu uma praga de marmotas bem na antivéspera do jogo. Que coisa, que coincidência. Agora. Mas nesse caso ele iria ajudar o Palmeiras. O interesse dele é que jogue lá, ganhar uma grana. E não vai, senão vai ser em 94. Eu acho que o Água Santa deveria se sentar com a televisão e, olha, nós vamos resolver jogar tal estádio, tal loja. Cara, joga na Vila Belmiro pra não ter erro. Assim, Piperno, eu vou te dar a palavra, a gente tá voltando em 4 segundinhos aí pra Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando ainda sobre essa situação do estádio, onde o Água Santa vai sediar o primeiro jogo da final. Piperno. Pois é, o mando é dele, a federação é quem transmite, ela que vai dizer, olha, aqui nós vamos ter limitação, aqui dá, aqui não dá, então pronto, resolve. Não é o Palmeiras que tem que palpitar agora e muito menos a federação atrapalhar. O evento é dela, mas aí que tá o negócio. Esse é um assunto que o clube tem que resolver com quem exibe o evento. A federação já ganhou dela, já está pago, enfim. Então, não tem que atrapalhar e elas nem acham que esteja fazendo isso agora. Mas eu acho que é uma decisão que tem que ser tomada entre o clube e a emissora de televisão. Bom, galera, essa aí foi a opinião dos comentaristas. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Comenta aí o que vocês achou aí a respeito de onde vai ser jogado essa final. Eu acredito que vai ser em Diadema mesmo, que os caras vão levar para a torcida. Deveria levar para a torcida lá. A única coisa que eu espero é que não seja num domingo, 11 horas da manhã. Mas, se for para jogar num campo bom, que vai para o Vila Belmiro, né? Eu, pelo menos lá, mas acredito que o próprio Água Santa vai levar o jogo para a torcida, por causa da sua torcida lá, da comunidade deles lá, né? Para presenciar essa final, como eles disseram no vídeo aí, que será histórico para o clube. Se eles levar para a Vila Belmiro, vai facilitar para o Palmeiras, eu acredito, porque o campo é melhor, né? O Palmeiras já conhece lá. E Diadema, o campo todo mundo sabe que é ruim. Sem contar que os caras batem pra caramba lá, né? Mas é isso. Curte, comenta e compartilha. E fui!